Olá, bom dia para você que acompanha excepcionalmente pela manhã, dando continuidade à transmissão das audiências públicas da LOA, Lei Orçamentária Anual, que está acontecendo aqui na Câmara Municipal de Guarulhos. Na verdade, foi iniciada ontem, né? As audiências começaram ontem, no período da tarde, e hoje pela manhã estão previstas para acontecer 8 audiências: obras, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Transporte e Trânsito. Então, como a gente mencionou aqui para você, a primeira audiência dessa manhã é da Secretaria de Obras e a gente tem aqui o secretário Marco Antônio de Toledo, da pasta, que vai conversar com a gente. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua presença e pela sua entrevista. O senhor trouxe aqui para a gente os números previstos para a pasta para 2015. Sim, trouxemos os números. Vamos explicar hoje na audiência pública um orçamento previsto na ordem de 46 milhões, mas vou explicar detalhadamente que a Secretaria de Obras tem alguns clientes internos, como Secretaria de Educação, Secretaria de Habitação, e acaba se tornando um orçamento maior, que tem algumas ações que são diretas da Secretaria e algumas ações de governos que usamos os orçamentos de outras pastas. Vou explicar detalhadamente sobre isso. Então, quando a gente fala que usa o orçamento de outras pastas, quando na educação, por exemplo, precisa de alguma obra, a educação repassa ou tem essa verba para essa obra, isso, e a Secretaria executa? Exatamente. Por exemplo, os CELs, as creches que estão em andamento, são oriundos de contratação com recursos da educação executados pela Secretaria de Obras, né? E habitação a mesma coisa. Tem algumas obras de infraestrutura que são oriundas de um recurso chamado Ciscumbica, são um recurso da habitação que nós também conseguimos fazer infraestrutura, hoje predominantemente na região de Cumbica. Tá certo, secretária, a gente agradece pela entrevista, boa audiência. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. Então, a gente conversou aqui rapidamente com o secretário da pasta de obras, Marco Antônio de Toledo, que está na casa para a explicação da audiência pública, que começa daqui a alguns instantes da LOA. Essas audiências são presididas pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN. Então, você fique com a gente hoje, desde o iniciozinho da manhã, agora, 8 horas da manhã, a gente tem transmissão ao vivo e logo mais à tarde tem sessão ordinária para você conferir. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Bom dia a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária de 2015, que compreende a análise do projeto de lei número 4092/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convido para vir fazer parte da mesa e prestar os esclarecimentos necessários o senhor Marco Antônio Toledo, secretário de Obras. Solicito que os interessados em fazer questionamento na sequência se inscrevam com apoio de mesa para que a gente tenha um controle mais apropriado e não tenha muito atraso no nosso expediente, considerando que hoje, às 14 horas, nós teremos a sessão ordinária da Câmara. Secretário, esteja com a palavra por 30 minutos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores e demais presentes. Eu gostaria, se o presidente assim permitisse, fazer uma breve apresentação da Secretaria de Obras, falar um pouco do cotidiano do que é a Secretaria de Obras, falar de algumas obras em andamento, algumas obras em licitação e entrar no detalhamento do orçamento propriamente dito. A Secretaria de Obras hoje ela é constituída de 4 departamentos: Departamento de Planejamento e Projetos, que quem dirige o departamento é a engenheira Mônica, o departamento de infraestrutura, dirigido pelo engenheiro Osmar, o departamento de edificações, dirigido pelo engenheiro Elídio, o departamento de iluminação, dirigido pelo engenheiro elétrico Marcelo. Hoje a Secretaria de Obras tem em torno de 220 colaboradores, né? E o que a Secretaria de Obras hoje faz? Faz as obras de drenagem, recapeamento, pavimentação. E temos também alguns clientes que a gente chama de clientes internos, que são obras que fazemos junto com a educação, junto com a habitação, junto com o esportes. Eu vou elencar algumas obras que estão em andamento, só para a gente ter uma ordem de grandeza dos contratos, das proporções que a Secretaria de Obras hoje administra. Hoje nós estamos com o CEL Itapeji, com um contrato da educação de 15.600.000. O CEL Bom Sucesso, um contrato de 41,5 milhões. Estou falando em números redondos, né? Tem valores quebrados nesse número, estou arredondando os números. O CEL Continental, na ordem de 27 milhões. Estamos com 9 creches em andamento, que são a creche na Rua Maria de Lourdes, Rua Mucambo, Rua Indiaporã, no Secap, no Acácio, Cardeais, Vila Galvão, Vila Carmela, Vila Alzira, que totalizam um contrato aí em torno de 52,6 milhões. Estamos com 2 creches em licitações, que é a da Escola Isolina e a creche da Escola Andrômeda, que é uma licitação que está em andamento, ainda não foi concluída. Ela teve a abertura da qualificação técnica. Não, está tendo hoje, dia 25, a abertura da qualificação técnica, na ordem de 12,6 milhões. Estamos em andamento também, fazendo cobertura e construção de quadras novas, em torno de 5 quadras e coberturas, na Escola Zumbi dos Palmares, na EPG Cristiano Soares, na EPG Raquel de Queiroz, na Praça Vinícius de Moraes. Essas coberturas totalizam aí na ordem de 4.550.000. Estamos também em processo licitatório de mais 5 coberturas de quadras, também juntamente com a educação. O processo licitatório está em andamento, na ordem de 3.400.000. Esses recursos, ora da educação, juntamente com recursos do FNDE. Esses contratos que eu mencionei da educação, rapidamente, eles somam na ordem de 149 milhões de reais. Temos algumas licitações em andamento, como eu te falei, das creches. Estamos também licitando a Avenida Cumbica. E temos algumas licitações que eu costumo falar, chamo de homologadas. O que são homologadas? São licitações que já foram concluídas,
já existe o ganhador, já foi assinado o contrato, e nós estamos na fase final de atendimento da documentação dos contratos, porque são obras com recurso federal. Então, são obras que estamos aguardando, já enviamos toda a documentação para a Caixa Econômica, aguardando as ordens de início para começar, que são a Nova Guataporanga, uma obra de 1.200.000, algumas ruas no Jardim Fortaleza, a Francisca Maria, a Inácio Amaral, a Henrique Rodrigues, e outras, são em torno de 11 ruas no Fortaleza, que totalizam 768 mil. Temos também a rua Santa Vitória, Mineiros, Diorama, na ordem de 2 milhões, Itateaiuçu, Icó e Palmirim, na ordem de 2.036.000, Uruguaiana e Guarará, na ordem de 1.145.000, Projecta, na ordem de 2 milhões, também já foi licitada, e a São Vicente do Sul, 305 mil. Isso totaliza um valor em torno de 9,5 milhões. Essas obras que eu estou mencionando, que já estão homologadas, essas obras eu comentei que elas iam, na última vinda minha a esta casa, eu comentei que elas iam entrar em processo licitatório. E graças a Deus já foram concluídos, deu tudo certo, são recursos federais, nós vamos começar. Temos algumas obras em andamento, que eu vou mencionar agora, que a Secretaria de Obras faz, também com recurso federal, que na minha última vinda eram obras que estavam em processo licitatório. Então, o que eu estou querendo dizer? É uma constante. Eu informo que estou licitando, num determinado momento eu informo que já consegui licitar e que estão em andamento. Hoje eu tenho em andamento a Rua Santina, que eu informei na última vinda, que estava em processo licitatório. Eu tenho a Estrada Pimenta São Miguel. Tenho a Rua Severina, que na última reunião foi um motivo de um esclarecimento aqui. Graças a Deus já está em andamento também. Temos algumas ruas, algumas encostas no Recreio São Jorge, que nem a Rua Renascença, a Rua Costa, a Rua Boa Nova, Orquídeas, Ubiraci. Temos um contrato com a Proguaru também em andamento, que é no Vila Rica, são várias ruas no Vila Rica. E isso tudo totalizando na ordem de quase mais 15 milhões. Estamos em fase final de conclusão de alguns recapeamentos e pavimentações que nós começamos na cidade, de 17 ruas aproximadamente, totalizando um valor de 5.600.000, que é a Rua Felício Alves, Antônio Bittencourt, Tomé de Souza, Diogo Botelho, Tutóia, Duarte da Costa, entre outras, que são em torno de 17 ruas. Esses recursos dessas ruas, eles são oriundos de um repasse federal, do CID, do FECS, do FEP, que são recursos, eu diria assim, não sei se o termo certo seria esse, recursos carimbados. Eles vêm do governo federal para a gente, hora de recursos de impostos de exportação, recursos de combustível, vários tipos de recursos, mas eles são carimbados para a infraestrutura, ou seja, ele só pode ser feito recapeamento, pavimentação e drenagem. Então, entre aspas, só podem ser usados pela Secretaria de Obras. E a gente apura de tempos em tempos, quando a gente fala a gente, a Secretaria de Governo, apura de tempos em tempos esse recurso, porque ele vai caindo em função das operações financeiras do governo de exportação, de combustível. E para nós foi uma grata surpresa, em agosto, quando a gente viu que tinha 5.600.000, e conseguimos entregar para o município 17 ruas. E na questão da iluminação pública, hoje nós temos aí em torno de 65 mil pontos da iluminação pública, que fazemos a manutenção desses pontos, com troca de lâmpada, manutenção de 4.500 pontos aproximadamente, e fizemos também em torno de 60, eu chamo de urbanizações, que são pequenas ruas ou vielas que a gente vem, faz a iluminação. De repente a Proguaru ou a Secretaria de Serviços Públicos, ela faz a pavimentação, calçamento drenante, e entra a Secretaria de Obras com a iluminação. Geralmente com material reciclado, com material próprio da Secretaria de Obras, do Departamento de Iluminação, conseguimos fazer 65 urbanizações, entre vielas e ruas. Falando do orçamento propriamente dito, o que acontece hoje? Para o custeio, nós temos hoje, para 2015, apresentado em torno de 18.600.000. O custeio propriamente dito é pagamento de conta de energia desse pátio de iluminação que é do município, aluguel da secretaria, custeio de telefone, água, luz e algumas pequenas manutenções que são feitas na secretaria.
De recursos próprios, aí falando em investimentos na Secretaria, de recursos próprios, nós temos na ordem aí de 7 milhões e 100, 7 milhões e 100 e pouco. E de recursos oriundos de repasses estaduais e repasses federais, nós temos na ordem de 20 milhões e 700. Na minha última vinda aqui, eu comentei que eu tinha em torno de 17 milhões de recurso federal, aumentou um pouquinho, aumentou para 17,5. Por que aumentou pouco? Porque os recursos federais eles são oriundos de convênios, os convênios têm que ser firmados, então eles são dinâmicos, esses números não são fixos, mas eles vão com mais vagar. E recursos, estaduais, eu tinha falado que tinha 500 mil, e agora a gente conseguiu um repasse de quase 3 milhões e 200. Então, tivemos aí um aumento de 2 milhões e 700, quase 3 vezes mais de recursos estaduais, que garante algumas obras, que nem essas obras que eu estou falando que estão tendo licitada no Fortaleza, e algumas outras dessas obras são oriundas desse recurso. Totalizando um orçamento na ordem de 46 milhões. Na minha outra vinda aqui, o orçamento que foi apresentado, ele foi apresentado na ordem de 61 milhões e teve um esclarecimento aos senhores vereadores e ao senhor presidente, porque existe uma verba de 370 e poucos milhões que são oriundos de financiamento para drenagem, que eu expliquei que na época o governo tomou a decisão de não onerar o orçamento nesse momento, porque como é financiamento, o governo pode concluir a qualquer momento. O que o governo está fazendo hoje junto com a Secretaria de Obras? Está fazendo os projetos executivos, que são recursos para o Coxo Velho, Moinho Velho e Córrego Japonês, recursos de drenagem. Com isso concluído, toma-se a decisão de contrair esse financiamento. Então, por isso que não foi onerado e foi motivo de discussão. Mas hoje, sim, no primeiro momento, se os senhores analisarem, quando eu falo que tenho 46 milhões e 400 de orçamento e apresentei da outra vez 61 milhões, existe uma redução, sim, na ordem de 16 milhões. Mas essa redução ela é oriunda do quê? Como eu expliquei da outra vez, eu faço questão de explicar quais são os departamentos da Secretaria. Serviço funerário, DTI, que é o transporte interno, e DODM, que é o Departamento de Manutenção Direta, eles não são mais da Secretaria, desde 2012, praticamente finalzinho de 11 para 12. Existiam algumas dotações dentro da Secretaria de Obras que o governo foi fazendo ajuste e jogando para suas pastas. Com isso, deu uma redução. Mas, na realidade, isso não é tão significativo. O que foi significativo foi na questão do investimento na área de melhoria do sistema de drenagem e melhoria do sistema viário, que o governo tinha colocado nesse orçamento de 61 milhões, na ordem de 5 milhões e meio para drenagem e na ordem de 7 milhões para sistema viário, melhoria do sistema viário. E era uma grata surpresa sempre quando a gente avaliava esses recursos, que nesse que eu mencionei, de 5 milhões e 600. O que o governo fez agora? Estipulou algumas metas para nós na questão do custeio, a questão de redução de valor de aluguel, redução do consumo de energia, redução do consumo de água, redução do consumo de telefonia, né? E também nesses investimentos ele entende, pelo êxito que a Secretaria de Obras está tendo na administração desses recursos vinculados, a gente trabalhar mais com esses recursos que são carimbados a nós. Então, eles não entram nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, dá um falso sentimento que faltou em torno aí de 12 milhões para investimento, mas, na realidade, se os senhores acompanharem no decorrer do ano de 2015, eu não sei se a apuração é trimestral ou bimestral, vai ter sempre essa apuração e esse recurso obrigatoriamente tem que ser usado pela Secretaria de Obras. E aí nós temos uma série, um elenco de obras, a diretora Mônica tem um banco de dados fantástico de obras a se fazer, e a gente vai usando esse recurso para investimento. E eu fiz questão de falar para os senhores desses contratos que temos, dessas obras, do que estamos licitando, porque isso, fazendo uma conta rápida, bem rápida, a Secretaria de Obras hoje, falando um total assim arredondado, ela administra 283 milhões de contratos. Então, embora ela tenha um orçamento de 46 milhões, entre clientes internos, outros clientes,
esses recursos que são suplementados no decorrer do ano em função desses, eu digo, recursos carimbados, ela tem uma potencialidade na execução de trabalhos muito grande. Então, eu não enxergo nesse momento como uma redução, enxergo assim como uma otimização e uma tarefa do senhor prefeito com relação a gente, que temos que trabalhar com o melhor recurso disponível, porque ele pega esse recurso próprio e usa em outras áreas que os senhores vão avaliar quando sentarem com os outros colegas secretários nas audiências públicas. Era um pouco isso que eu queria falar, me coloco à disposição dos senhores, está toda a minha equipe de diretores aqui para qualquer esclarecimento pontual aos senhores. A assessoria, o Ferreira e o Edilson estão aqui, que são assessorias do prefeito, que ficam dentro da Secretaria de Obras. Estou à disposição, senhor presidente. Concluída a explanação do nosso secretário representando a pasta de obras, questiono se algum dos vereadores pretende fazer pergunta. Com a palavra, o colega vereador Rômulo. Bom dia a todos presentes, bom dia, senhor presidente, bom dia ao secretário Marco Antônio, pessoal funcionário da Secretaria de Obras. A minha questão é simples. O senhor mencionou aí várias obras em andamento e a gente percebe na cidade que essas obras estão emperradas. E aí você citou o caso da estrada Guarulhos-São Miguel, que acho que uns 2 anos atrás foi anunciada aquela obra, foi lá, o prefeito anunciou, colocou um monte de trator lá e fez aquele maior festa, manchete no jornal. E a obra, e a estrada Guarulhos-São Miguel está lá a mesma coisa, não saiu, com os mesmos problemas, e emperrada, a mesma coisa. Eu queria saber o que aconteceu especificamente com essa obra, o que aconteceu, porque ela não saiu do papel, ou não saiu do mapa, do croquis. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nosso colega, doutor Alexandre, para o seu questionamento. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar pelo seu trabalho, toda a sua equipe. Um agradecimento especial ao teu adjunto, ao meu amigo Arnaldo, que realmente é uma pessoa muito prestativa, e como outras pessoas da sua equipe. Secretário, eu vejo que o senhor tem uma redução de 85% na sua pasta, e realmente o senhor tem um número grande de obras. Então, realmente, é uma situação muito difícil. Agora, a primeira situação que eu gostaria que o senhor me explicasse um pouco melhor, é que a partir do ano que vem, tanto ampliação de rede, quanto a manutenção da parte elétrica da cidade, tudo isso vai ser por conta da prefeitura agora. Uma outra coisa, eu gostaria que o senhor, por favor, confirmasse o transtorno que tem ali na 20 metros na Vila Galvão, se realmente agora no final do ano termina essas obras do piscinão ali na Vila Galvão. E também o senhor falou de algumas pavimentações, o senhor falou de uma rua ali no Recreio São Jorge, e eu tenho cobrado juntamente com a população ali a continuação do asfalto da Palmira Rossi, do 3013 em diante. Gostaria de saber se essa obra sai agora começo desse ano, no final desse ano, no começo do ano que vem, principalmente que parece que essa obra também está incluída no PAC. Tá bom? Muito obrigado. Nós temos inscrito ainda para fazer questionamento o pastor João Barbosa, Novinho Brasil, o senhor João Antônio. Se algum outro tenha interesse, se manifeste nesse momento, porque para nós pautarmos o horário e não atrasar as audiências seguintes, eu considero por encerrado as inscrições. Com a palavra, o colega João Barbosa. Todos. Bom dia a todos. Eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente pela brilhante condição dos trabalhos como presidente. E cumprimentar aqui nosso
secretário Marco Antônio, quero cumprimentar aqui nós também, adjunto, toda a sua equipe, pela maravilhosa condução de tudo que nós pedimos a essa secretaria. Nós somos muito bem atendidos. E estendo aqui um louvor a todos, viu, secretário? O senhor está de parabéns. Todos os secretários, entendeu? O senhor tem sido aqui o mais louvado entre todos, entendeu? A gente tem que falar o que é verdade aqui nessa tribuna. E eu tenho todo o orgulho de falar aqui nessa tribuna. O senhor aqui é o secretário que eu tenho que estender aqui o tapete, porque todos os meus pedidos que eu tenho feito lá, toda a sua equipe tem se esforçado ao máximo, e eu não poderia deixar aqui de fazer essa menção. A minha pergunta é pequena aos moradores do bairro do conjunto residencial Paz de Barro. Tem uma rua, que é a rua... Deixa eu ver aqui, a rua Manuel Afonso Almendra, que liga ali a rodovia Dutra. Tem umas obras ali, aquelas obras estão, né, vai facilitar muito a vida do cidadão. Então, há uma preocupação entre os moradores se vai viabilizar depois, se vai permanecer fechado. Será que essa resposta virá da Secretaria de Obras ou, de repente, de Trânsito? É um acesso que sai para a Dutra ali, eles estão preocupados se vai permanecer pós-término das obras. Muito obrigado, senhor secretário. Com a palavra, o colega vereador Novinho Brasil. Bom dia a todos, presidente e vereador Laércio Santos, na pessoa do qual eu cumprimento todos os colegas presentes. Na pessoa do secretário Marco Antônio, quero cumprimentar toda a sua equipe que acompanha, público presente, a imprensa. Secretário, eu vou dar uma relembrada aqui, num problema bem complicado que nós temos ali na região do Pimentas. Eu costumo chamar de tragédia anunciada. Não aconteceu ainda, mas já ameaçou de acontecer, inclusive em período de chuva. E é bem complicado lá a situação, que é um morro ou um talude, como é chamado pela Defesa Civil. Ele fica paralelo à Rua Joaquim Moreira. A Rua Joaquim Moreira é aquela rua que sai dali do Estela e vai terminar lá na Teresa Aquion, no Marcos Freire. E logo passando ali do céu, Parque São Miguel, ao lado direito existe um morro muito grande, aberto, não tem vegetação, não tem grama, não tem nada, e aos poucos ele vem sucumbindo à rua. E o espaço desse morro para as casas, em toda a extensão do morro tem casas construídas, e o espaço desse morro para as casas é menos que 10 metros. Então, num período de chuva, se aquele morro realmente ceder, todas aquelas casas serão sucumbidas. Já aconteceu nos fundos de uma escola estadual que tem lá, se eu não me engano, Pascoal Maimone, o muro da escola veio a cair, mas a parte da escola, dos fundos da escola, já foi tomado as devidas providências, nem sei quem efetuou aquela obra, mas o restante, a maioria do morro, ele está nessas condições. Todo ano, quando chove, ele desce um pouco, escorrega mais um pouco, e se acontecer de deslizar uma parte maior ali, num período longo de chuva, vai acontecer uma tragédia ali. Isso foi objeto de reclamação em todo o meu primeiro mandato, agora numa parte desse mandato. Tenho certeza, isso oficialmente, feito ofício, feito requerimento, tenho certeza que outros vereadores também já reclamaram daquilo ali, e até hoje não foi tomada uma providência com relação àquela situação. Gostaria de saber do senhor se a Secretaria de Obras, em conjunto com outras secretarias, se tem um plano para aquilo ali,
para tirar aquele pesadelo da população ali. Você vai na casa das pessoas e elas comentam que muitas vezes em período de chuva elas não dormem à noite preocupadas. Uma outra situação com relação à iluminação que o senhor falou, ali na entrada da Hélio Smith, ali no CDP, quando a gente vai na Hélio Smith, sentido Trabalhadoras, e retorna, tem que retornar para pegar a Dutra, sentido Pimentas, ou vice-versa, é muito escuro à noite, quase impossível até de retornar. Você tem que ligar o farol alto, então é muito escuro aquela situação. E uma outra situação também é aqui, nessa ponte aqui depois da Calunga, depois da papelaria Calunga. Ali tinha 2 postes também naquela entrada que acessa para São Paulo. Inclusive, o ano passado eu reclamei disso aqui. E num acidente, um daqueles postes foi... Um carro bateu, derrubou aquele poste foi retirado e não foi mais recolocado. Tem a estrutura lá, tem a base do poste, mas está muito escuro aquela entrada ali também. Gostaria de saber do senhor quais as providências a serem tomadas. Muito obrigado. Pois não. Questão de ordem, Júlio. De fazer um questionamento. Pois não. Com a palavra, o vereador Toninho da Farmácia para o seu questionamento. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que acompanham a mesa, a todos que nos assistem, todos os presentes. Secretário, vejo aqui no orçamento para o ano que vem um gasto de 10 milhões e 500 mil reais para iluminação, voltado para a iluminação pública. Vejo de novo mais um gasto aqui de 12 milhões 570 para gerenciamento do uso da energia. Como está muito genérico, eu não estou conseguindo entender com nitidez esses 12 milhões 570 mil. De que forma e como será pago esses 12 milhões e 500 mil? Obrigado. Com a palavra, o munícipe, senhor João Antônio, para o questionamento. Bom dia a todos presentes. Senhor secretário, é o seguinte, referente à ciclofaixa que tem no SECAP, eu queria saber por que essa ciclofaixa para bicicleta não se estende até o Tabuão, porque eu venho muito de bicicleta para o centro, e a população dali, não só do SECAP, que vem de outras regiões para fazerem caminhada ali, usam a ciclofaixa para caminhada, e eu tenho muita dificuldade de acesso ali. Do Tabuão para cá, eu já tive acidente ali próximo ao Varejão, porque os motoristas não respeitam os ciclistas. E é muito complicado. Não só eu, como muitos que vêm trabalhar sentido centro, cidade satélite, passa por muitas dificuldades para poder ter acesso ao centro e cidade satélite. Outra questão é quanto à iluminação pública. Eu não sei aonde recorrer, porque eu moro numa comunidade e a iluminação pública é precária. Mas é falta de interesse do setor público. Por quê? Porque há mais de 20 anos que eu moro lá, e eu já corri atrás para tentar regularizar a iluminação lá, já procurei a Bandeirantes e não teve como, eu não sei se é função do município ou da Bandeirantes. Só que eu estou tendo muita dificuldade. Com muita dificuldade eu consegui regularizar a água lá. Agora eu estou tentando regularizar a iluminação pública porque é precária. E os serviços públicos estão muito afastados daquela comunidade. Eu agradeço a oportunidade. Tenham um bom dia e bom serviço. Com a palavra, o senhor José Laurentino para o seu questionamento. Bom dia a todos. Eu gostaria, senhor Marco Antônio, da Secretaria de Obras, porque esses recapeamentos são de péssima qualidade, se teria alguma forma de melhorar o recapeamento do município, porque do jeito que está indo, meu amigo, infelizmente está deixando tudo a desejar.
E a respeito daquele ponto de ônibus do Terra Boa, então quem vem dos bairros dos Pimenta, para o centro de Guarulhos, ele tem duas opções, ou descer na Terra Boa ou em frente até Pé-Mirim, porque em frente àquele ponto da ponte de Cumbica, infelizmente cancelaram. Gente, a gente deve valorizar porque tem muito trabalhador que necessita de descer naquele ponto. Então, o povo quer uma resposta com urgência. Obrigado para todos. Ao senhor secretário para as suas considerações e respostas Presidente, pelo questão prazo de 15 ordem. minutos. Posso já fazer minhas perguntas, que fica mais fácil para o secretário responder. Vereador, você pediu a palavra depois da explanação do secretário. Depois da explanação do secretário, eu lhe dou a palavra. Perfeito, obrigado. Com a palavra, secretário. Bom, respondendo os questionamentos, o vereador Rômulo perguntou sobre a Guarulhos São Miguel. Eu mencionei que nós estamos fazendo a Pimenta São Miguel. A Guarulhos São Miguel, se não me falha a memória, ela é oriunda de uma medida mitigadora do trânsito. O trânsito está fazendo através de medida mitigadora. Medida mitigadora, rapidamente, vem um empreendimento para Guarulhos, um prédio, uma fábrica, um supermercado, e ele tem que fazer algumas obras no município por conta dele, para ele mitigar, para ele diminuir o impacto que ele gera, o impacto de trânsito, de vizinhança, coisas do tipo. Eu tenho quase certeza, vereador, eu vou pedir para o Ferreira e o Edilson levantar isso para esclarecer melhor para o senhor, mas a Guarulhos São Miguel está no trânsito. Então, eu não sei lhe dizer o que acontece. A Pimenta São Miguel que eu mencionei, ela já está com guia, sarjeta, drenagem pronta, está entrando binder e capa nos próximos dias. Ela está em fase de conclusão, nós estamos fazendo uma creche lá, inclusive, e eu já estou licitando, ela faz um Y, onde termina o conjunto habitacional, eu já estou licitando a outra parte dela, que a Caixa Econômica acabou de aprovar, 4.600.000 para uma licitação. Mas o Ferreira e o Edilson já estão com esse recado para levantar a Guarulhos São Miguel e passar todos os esclarecimentos para o senhor de como que está com o trânsito, tá? Com relação ao questionamento do vereador Dr. Alexandre sobre a ampliação de rede da Bandeirante, o que acontece? Por força de contrato, nós temos um contrato com a Bandeirante até julho de 2015. Esse contrato, nós estamos fazendo de tudo, é uma queda de braço de área com a Bandeirante, os senhores acompanham aqui com a gente e ajudam bastante a gente, né, nesse monitoramento. O prefeito, ele cuida muito de perto dessa questão, ele senta, acredito eu, bimestralmente, a cada 2 meses, com o Dr. Miguel Seta, que é o presidente da Bandeirante, para atender todos os pleitos, porque hoje o contrato com a Bandeirante, ele prevê manutenção, ampliação, e é uma queda de braço entre prefeitura e Bandeirante. Olha, a prefeitura quer ampliar, como o munícipe falou agora há pouco, eu vou chegar, ele precisa de ampliação. O que acontece? Hoje, o município, por força da ANEEL, ele é obrigado, a ANEEL fala a partir de janeiro de 2015, a cuidar da manutenção e da ampliação do seu parque de iluminação. O parque de iluminação hoje já é do município. Então, o que acontece? O município, assim que a ANEEL determinar que o município tem que cuidar do seu parque de iluminação, nós vamos ter que fazer uma licitação e cuidar desse parque. Hoje, o que acontece? Existe hoje, o governo mandou para a Câmara um projeto com a COSIP, com a contribuição para a iluminação. Então, o que eu quero dizer? Muito certamente, vereador, será sim por conta do município. Eu e o Marcelo, enquanto Secretaria de Obras, nos cabe preparar tecnicamente essa licitação, que é o que nós estamos fazendo. E assim que o governo determinar, nós vamos startar essa licitação para ter uma empresa contratada. Porque hoje o processo já é assim. A única coisa que a empresa contratada hoje no processo é a Bandeirante. Esse contrato é oriundo do tempo que ela ainda não era uma empresa privada. Agora, ela, por ser uma empresa privada, o município tem que fazer uma contratação. E é isso que vai acontecer. O município tem que assumir, sim, por força de lei. Era para ter assumido em janeiro de 14. A ANEEL prorrogou, porque isso é uma decisão nacional. E tem vários municípios que são extremamente carentes para assumir o seu parque de iluminação. Guarulhos hoje tem uma vantagem que o parque já é dele, ele já tem um conhecimento pleno do parque, desses 65 mil pontos que eu lhe falei. Com relação ao piscinão da Vila Galvão, que o senhor pediu algum esclarecimento, não vai ficar pronto em dezembro. Eu falei na última visita aqui que ia ficar pronto.
teve uma série de problemas. Os senhores acompanharam pela mídia que ele teve uma paralisação aí há uns 3 meses atrás, porque nós fizemos uma readequação da planilha do projeto, sem aumento de valor, com o mesmo valor de contrato. Tivemos que aprovar esse projeto na Caixa, e a empresa agora está começando a executar as lajes para poder fazer a escavação e terminar. Entendemos que com esse percalço que teve, o prazo de dezembro ficou comprometido. Estamos trabalhando com o prazo de abril. Agora, é o que eu costumo brincar. A gente é obrigado a trabalhar com as empresas que ganham as licitações. E a nossa Lei 8.666, ela tem algumas fragilidades que de vez em quando aparecem esses percalços. E nós, da Secretaria de Obras, se os senhores acompanharem bem, a gente não adita contrato, a gente não aumenta contrato, então isso também gera uma queda de braço muito forte. Mas, graças a Deus, a Secretaria de Obras hoje tem um corpo técnico extremamente potente, extremamente comprometido com o que faz, e a gente segura. Só que com isso dá alguns transtornos, porque as empresas elas já entram nas licitações querendo buscar o aditamento, e a Secretaria de Obras já entra nas licitações querendo que as obras sejam feitas pelo valor que eles ganharam a licitação. Então a gente trava mesmo, e eu costumo brincar, eu só faço um aditamento se a obra precisar, se a obra não precisar, não faço. E até agora nós conseguimos, não quer dizer que eu não vou fazer, até o dia de hoje, nós conseguimos não fazer esse aditamento. Se depender de nós, vamos perseguir ao máximo isso, porque entendemos o seguinte, se colocarmos dinheiro ali, poderíamos estar gastando num outro local. Então, isso também ocasionou um atraso, mas o atraso foi de projeto, viu, vereador? Com relação ao Palmira Rossi, eu vou deixar uma tarefa aqui para o Ferreira e para o Edilson, junto. Sim. Com relação ao Palmira Rossi, eu vou deixar uma tarefa para o Ferreira e para o Edilson. Nós estamos fazendo algumas ações lá que pegam um pedaço da Palmira Rossi, mas só para os senhores entenderem, hoje existe algumas ações que a Secretaria de Obras faz, algumas ações que Proguaru faz e algumas ações que o STT, a Secretaria de Transporte e Trânsito, faz. A grande parte da Palmira Rossi, para ela ser pavimentada como um todo, está a gente chama de PAC Pavimentação, que está sendo gerenciado pela STT. Mas isso não quer dizer, vereador, que eu não tenha como lhe informar, e depois vou pedir para o Ferreira Edilson marcar com o senhor, vai até o seu gabinete, ou sua assessoria, o que o senhor determinar, para lhe explicar o que está sendo feito pela Secretaria de Obras, o que está sendo feito pela STT, para o senhor ter uma ideia do todo e poder ter argumento quando cobrado pela população. Então, fica essa tarefa que eu vi que o Ferreira já anotou isso para esclarecer para o senhor. Tem parte que nós estamos fazendo que é muito pequena, a maior parte dela está no trânsito. O senhor João Barbosa, o que acontece? Ele agradeço os elogios dele, ele mencionou uma questão da rua Manuel Afonso, do acesso da Dutra. Eu não tenho problema de falar, eu não conheço esse assunto, mas eu já vou pedir para a Mônica ver, eu suspeito que deva ser alguma obra de medida mitigadora no trânsito, vou ver, o Ferreira e o Edilson, junto com a Mônica, vão dar a resposta para o senhor ou para a sua assessoria. Mas nós vamos verificar, não está com a Secretaria de Obras. O vereador Novinho Brasil, ele comentou sobre o talude da Tereza Áquio. Nós conhecemos o problema, sim, é pertinente a preocupação. Se eu não me engano, se não me falha os números, nós estamos falando na ordem aí de um problema aí de quase 10 milhões de reais. Nós escrevemos ele num convênio, esse convênio não foi para frente. Aquela parte que foi feita pela escola estadual foi feita pelo governo do estado, pelo FNDE. Nós temos o projeto hoje executivo. O que eu ia pedir se o vereador puder nos ajudar? Ferreira Edilson vai tirar uma agenda com o senhor na secretaria. Nós vamos apresentar o projeto detalhado para o senhor. E eu gostaria que o senhor pudesse ajudar a gente para pleitear os recursos juntamente com o governo. E aí vou falar tudo que tem de projeto, das necessidades, mas se nós nos unirmos atrás desse recurso, eu acho que o êxito é maior. Porque nós também entendemos que é um risco iminente. Só que precisamos nos articular e correr atrás dele. Então, eu peço sua ajuda, o Ferreira Edilson vai marcar com o senhor, Mônica vai lhe explicar detalhado, já tem o projeto executivo, tem o custo, escrevi num convênio, mas o convênio não foi para frente, por isso que não foi feito. Mas precisamos fazer sim, porque é uma tragédia iminente, aquelas tanto as de cima que podem ser arrastadas, como as de baixo, da rua de baixo. Com relação à questão da iluminação, dos 2 pontos que o senhor falou, eu vou ver com o Marcelo, mas eu tenho
quase certeza, vereador, que nós estamos falando em área federal, tanto na L. Smith como na saída ali, porque a área federal, ela é o viaduto e as alças. Mas isso não quer dizer que eu vou falar para o senhor, não, nós não vamos fazer nada. Mesmo sendo área federal, eu tenho a obrigação de provocar os entes da área federal. Vou pedir para o Marcelo ver com o Ferreira e com o Edilson, e nessa reunião que vamos marcar, eles lhe dão retorno como estão dando isso. Eu não consigo dizer para o senhor que vou fazer, porque não tenho autonomia na área, mas tenho autonomia de questionar, de cobrar, de brigar, e vou fazer. Tá? Com relação ao questionamento do vereador Toninho da farmácia, nos meus apontamentos aqui, eu tenho na ordem de 12.570.000, que são pagamentos de conta de energia, e tenho na ordem aqui de 3 milhões e pouco, que são a manutenção, que totalizam aqui 15.600.000. Bom, 12.570.000 é pagamento de conta mesmo, 3 milhões, o que é manutenção? É troca de lâmpadas, cuidar do parque de iluminação quando apaga, cuidar de fio que foi roubado. Só que entendam bem, nesse momento, se os vereadores analisarem o orçamento, vão constatar uma diminuição nisso aqui. Por quê? Porque o contrato com a Bandeirante só vai até julho. A partir de julho, o município vai ter que dar uma destinação via licitação. Então, aqui está onerado exatamente o instrumento que eu tenho. Meu instrumento vai até julho. Quando eu fizer a licitação, ou via COSIP, ou via orçamento municipal, que isso, talvez a Secretaria de Governo vai esclarecer aos senhores quando eu estiver aqui, ele vai ter que ser suplementado. Por isso que ele é um pouco menor. Então, essas contas elas estão para isso, com previsão até julho. Porque depois que cai o contrato da Bandeirante, eu tenho que ter uma contratação, que é isso que nós estamos caminhando, né? Com relação ao seu João Antônio, eu vou pedir para o Marcelo, a questão de iluminação pública é com a gente, eu vou pedir para o Marcelo ver o que está emperrando, de repente nós até já pedimos para a Bandeirante e não temos o atendimento, porque nós temos vários pedidos com a Bandeirante, o atendimento ele não ocorre na vontade que o município precisa. Se tiver o pedido, nós vamos sentar, como eu falei, o prefeito se reúne com o doutor Miguel Seta, e sempre cobra a presença minha e de Marcelo nessas reuniões, nós vamos colocar como prioridade. Se não tiver, o Marcelo, juntamente com o Ferreira Edilson, vão esclarecer o senhor o que está acontecendo. Com relação à ciclofaixa e à pista de caminhada, nós precisamos conversar com o trânsito. Eu deixo aqui a tarefa para falarem com o trânsito na audiência pública, que é a atribuição deles. Nós não temos atribuição sobre a pista de caminhada e a ciclofaixa. Continuando, o senhor José Laurentino, ele fala dois pontos. Ele fala da questão da qualidade comprometida dos recapeamentos e ele fala também dos pontos de ônibus. Ponto de ônibus, não temos atribuição, temos que falar com o trânsito. Quando o representante do trânsito estiver aqui, é um pleito a ser cobrado. Com relação ao recapeamento, eu quero deixar claro para os senhores que não é só a Secretaria de Obras que faz recapeamento. Isso não quer dizer que os meus colegas façam mal ao recapeamento. Mas hoje o recapeamento é feito pela Secretaria de Obras, pela Secretaria de Transporte e Trânsito e pela Proguaru. E o que acontece? Tem mais um ente que é a medida mitigadora, que é o empresário que vem, a Secretaria de Transporte e Trânsito, por lei federal que cuida das medidas mitigadoras, determina que o empreendedor faça o recapeamento. Não, sempre. Aí o que acontece? Ele é obrigado a fazer a fiscalização. O que eu falo para vocês da Secretaria de Obras hoje? Secretaria de Obras hoje, eu arrisco a dizer para os senhores que 90% da Secretaria de Obras, incluindo eu e todos os meus diretores, somos funcionários de carreira da Secretaria. Eu não tenho empresa de gerenciamento, ou seja, toda a fiscalização é feita pelos meus funcionários, e acho que qualquer um dos senhores vereadores, quando vai a campo, ele encontra ou com o diretor, ou comigo, ou com o assessor, ou seja, a Secretaria de Obras, ela fiscaliza em cima, ela não deixa o empreiteiro, não existe isso, só fiz a obra, vai lá ver para fazer a medição. A gente faz, os nossos engenheiros são orientados a fazerem as medições semanalmente, para quando chegar no período do mês, já está com a medição pronta no computador. Se vocês verem, eles vão diariamente na obra. Nesses últimos recapes, eu fiz um recapeamento próximo acho que da residência de um vereador, ele me ligou, eu prontamente fui lá, atendi, resolvemos, tinha uma questão de uma água, tinha que se fazer um dreno, resolvemos. Então, eu posso assegurar aos senhores que a qualidade dos recapeamentos que estão sendo feitos no município são de boa qualidade. A Secretaria de Obras em si, ela até cria uma cultura, que é o seguinte: o recapeamento para nós
a gente brinca que é a cereja do bolo, é o embelezamento da via. O que importa para a Secretaria de Obras é a drenagem, é a guia, a sarjeta, a boca de lobo, que é quem colhe todas as águas, tira a água com bastante velocidade do pavimento e aumenta a vida útil dele. Então, me proponho, se os senhores quiserem um dia fazer uma vistoria com o nosso corpo técnico, verem o padrão de pavimentação que a Secretaria de Obras faz. E a qualidade, no caso da Secretaria de Obras, não posso falar pelos meus outros entes, que quem fiscaliza as coisas do trânsito é o trânsito, quem fiscaliza a Proguaru, mas da Secretaria de Obras existe que funciona. Embora vejo nas reuniões de governo, nas reuniões de obra, que todos eles têm um padrão muito parecido, porque essas determinações são do prefeito. Bom, acho que respondi a todos. Se não respondi, estou à disposição, senhor presidente. Concluída a explanação do senhor secretário, eu gostaria de ler para casa e para quem está presente o artigo 128 do Regimento Interno, que assim diz: a organização da audiência pública ficará a cargo do presidente da comissão permanente que a requereu, e sua convocação deverá ser divulgada em sessão plenária. Pois bem, eu disse no curso dessa audiência que nós tínhamos 3 inscritos, quem tivesse interesse se inscrevesse imediatamente, porque nós teríamos as próximas audiências, considerando que temos sessão às 14 horas. Passado esse momento, o colega veio querer fazer questão de ordem e dizer que eu estava sendo autoritário. Não estou sendo autoritário, estou colocando ordem nos procedimentos. O artigo 128, o regimento interno é claro nesse sentido. Então, cabe a mim colocar ordem. Certo? Só que eu não sou autoritário e, desta forma, eu vou abrir a sessão para o colega, sendo que já é a segunda situação que ocorre. Ontem nós tivemos o mesmo problema. Na próxima, eu não vou permitir a palavra ao colega por conta do artigo 128, que me permite organizar as audiências públicas. Com a palavra, vereador. Pela ordem, senhor presidente, realmente assiste razão, Vossa Excelência, ao ler o artigo 128 aqui do regimento interno, mas considerando também que todo vereador tem a prerrogativa de fazer a sua questão de ordem ou o seu encaminhamento pela ordem. E ao não se findar a audiência pública, o vereador pode pedir pela ordem, se sentir que alguma pergunta não foi esclarecida em sua totalidade. Então, me utilizo pela ordem, senhor presidente, e agradeço o senhor ter sido democrático, porque o senhor cedeu a palavra sem eu pedir pela ordem, eu agradeço, mas lembrando a todos que o artigo 128 é claro, mas que todo vereador, até o encerramento da sessão, ele pode pedir e fazer uso da palavra pela ordem. E indo direto aos questionamentos, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, secretário de Obras, quanto às obras e os aparelhos da saúde, porque a maioria estão travados, não estão saindo do papel, a gente passa em algumas obras, a gente vê, parece aquela projeto Tartaruga, né, que tem 2, 3 funcionários e a obra não sai do papel. Eu gostaria que Vossa Excelência me pontuasse quais são todas as obras, quais são todos os aparelhos públicos de saúde que ainda não saíram, não foram entregues, e qual o motivo e qual o tamanho atraso. Então, se Vossa Excelência puder pontuar por obra na saúde, eu agradeceria muito. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor secretário, para esclarecimento. Bom, vereador, com relação ao seu questionamento, o que acontece hoje? A Secretaria hoje de Saúde, eu arrisco dizer, mas aí o secretário Carlos Derman, que vai poder esclarecer melhor aos senhores, ela trabalha quase que 100% com recurso federal e contrapartidas com os recursos vinculados da saúde. Hoje, com isso, por uma questão de agilidade nos processos, 100% das obras da saúde estão com a Proguaru, não estão com a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras, nesse momento, com a Secretaria de Saúde, ela só está preparando uma licitação que eles chamam de terceira fase do Hospital dos Pimentas. Então, todas as obras, sem exceção, estão com a Proguaru. Então, esse questionamento a gente precisa fazer para o Carlos Derman, que é o secretário de Saúde, ou para o Zé Luiz, presidente da Proguaru. Mas posso lhe adiantar que eu acho que eles sofrem do mesmo problema que eu, que são a administração dos convênios. Os convênios é um recurso que vem, mas ele é um recurso assim, vamos dizer assim, trabalhoso. Você tem que fazer a medição, prestar conta, pedir para vir a verba da próxima medição, e isso acaba gerando um atraso. Mas quem pode esclarecer detalhadamente, tem propriedade para falar isso, ou o secretário de Saúde,
ou o secretário ou o presidente da Proguaru, porque as obras estão com eles. Na Secretaria de Obras não tem obras com a saúde hoje. Tá, muito obrigado, vereador. Assim sendo, não havendo mais matéria a ser tratada, agradecemos a presença do secretário e declaro os trabalhos por encerrado.